Novos investimentos foram anunciados agora à tarde pelo Manaus Trans para minimizar os transtornos no trânsito da capital em dias de chuva, problema que é agravado quando há falta de energia elétrica. Na última sexta-feira, a cidade parou por conta da chuva. Semáforos desligados, além de acidentes, deixaram o trânsito caótico. Para evitar novos congestionamentos como esse, o Manaus Trans anunciou hoje medidas emergenciais, como a instalação de no-breaks em 20 cruzamentos estratégicos na cidade. A falta de energia no centro de controle operacional também é uma preocupação. Porque o CCO, quando não tem informação, não consegue repassar isso para ninguém. Prejudica o Twitter, prejudica a rádio, a informação não chega, prejudica o rádio. Então, para o CCO, nós estamos verificando a aquisição de grupo gerador. A ideia é que os equipamentos estejam funcionando até dezembro. Mas a partir de amanhã, os agentes de trânsito vão trabalhar em regime de sobreaviso para sempre que chover, um efetivo maior esteja nas ruas. Por exemplo, um procedimento básico, o agente de trânsito que emite multa, a multa eletrônica, que trabalha no escritório, ele vai ter que andar sempre com a farda dele no carro, porque se entrar no estado de alerta, ele precisa ter a farda para ir para a rua. O diretor anunciou ainda outra medida para evitar que os acidentes de trânsito causem mais transtornos. Então é preciso que com o guincho nós tenhamos motocicleta para fazer o guincho chegar nesse local. Nós temos dificuldade com os horários dos guinchos, então nós estamos estendendo o horário dos guinchos para a parte da noite. Nós vamos fazer um remanejamento do horário dos motoristas para fazer o atendimento e também estar em condição de entrar em prontidão no caso de emergência. Fundado em 13 de novembro de 1913, o Atlético Rio Negro Clube está comemorando 100 anos de existência. Depois que a sede do clube foi quase colocada em leilão por causa de dívidas, o tradicional Galo de Manaus busca forças para se reerguer no futebol. A imponente sede do clube na região central de Manaus é um símbolo de um período áureo do futebol amazonense, uma época de estádios lotados e de uma torcida apaixonada. Na sala de memórias, centenas de troféus, o reflexo de um clube campeão. Era o outro futebol do Amazonas, porque todos os clubes eram fortes. Então, para você ganhar um campeonato era muito difícil. Você tinha um Fast Clube forte, um São Raimundo, um Sul-América, um Nacional, com uma rivalidade muito presente. Apesar da história do Galo estar ligada diretamente ao futebol, o presidente do clube explica que o Rio Negro sempre teve participação no desenvolvimento de vários segmentos do esporte. Porque as modalidades esportivas, na grande maioria, os esportes foram criados no século XX. O Rio Negro, como é um clube do século XX, começou no século XX, ele, com o seu parque esportivo, introduziu essas modalidades esportivas no Amazonas. Então nós temos diversas, voleibol, o futebol de salão, que hoje é chamado de futsal, o basquetebol, a natação, o polo aquático, o handebol, o tênis de mesa, o jiu-jitsu, o judô. Com 100 anos de história, o Atlético Rio Negro Clube guarda no passado períodos gloriosos no esporte e nos bailes para a elite da sociedade amazonense. Por isso, a sede do clube, que estava prestes a ser leiloada para a quitação de débitos na Receita Federal, foi tombada como patrimônio histórico de Manaus e as dívidas foram renegociadas. E nós conseguimos, através de contatos, inclusive com as pessoas do staff da Receita Federal em Manaus, e conseguimos fazer o parcelamento. E começamos a pagar, outros vamos começar a pagar no final do mês. Mas o mais importante é que ainda tem dívida. Nós temos que negociar a maior dívida com a Receita Federal, que gira em torno de R$ 1.200.000. E se o lado financeiro do clube não vai bem, o futebol também acompanha uma fase. E o Rio Negro acabou sendo rebaixado para a Série B do Campeonato Amazonense. Com a esperança de que os próximos 100 anos vão ser mais gloriosos e com menos turbulências, logo mais à noite, o Rio Negro dará uma grande festa para autoridades e sócios na sede do clube. É o Porto de Honra, que é a nossa principal festa, que é realizada todos os anos por ocasião do dia do aniversário do clube. Para rever esta edição e também acompanhar outras notícias e também a programação da Band Amazonas, acesse band.com.br/Amazonas. Participe também do Band Cidade, ligando para a nossa redação. O telefone é 2101-7018. Fique agora com o Jornal da Band. Uma boa tarde, a gente volta a se encontrar amanhã, um pouquinho mais tarde. Hoje foi mais cedo, mas amanhã horário normal, 5:50. Até lá.